Boa noite a todos, a todas que nos acompanham em mais esse diálogo previdenciário. É um grande prazer poder estar aqui mais uma vez participando, ao lado aí da nossa co-presidente Gisele Clavichichin, que vem participando aí juntamente comigo de todas essas ações da nossa Comissão Nacional de Direito Previdenciário. E hoje recebendo aí a visita ilustre do presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas, Ricardo Breyer, um grande advogado, um grande militante da OAB. Tive a honra e a satisfação de aprender com ele, fomos presidentes juntos, eu aqui em Pernambuco, ele do Rio Grande do Sul. Tive a honra de aprender com o Breyer, que está fazendo aí um brilhante trabalho na nossa Comissão Nacional de Prerrogativas, levando realmente, que é a principal missão da OAB, a defesa das prerrogativas, indiscutivelmente, e Breyer tem percorrido todos os estados da federação em uma caravana, buscando aí exatamente essa conscientização acerca da importância das prerrogativas. O nosso tema hoje são as prerrogativas na advocacia previdenciária, mas vamos tratar primeiro especificamente, né, da questão da comissão de prerrogativas, do trabalho que é feito da comissão de prerrogativas, e para que Breyer possa falar aí um pouco sobre essa caravana, como vem acontecendo. Então, boa noite, meu amigo Ricardo Breyer, seja muito bem-vindo a esse nosso diálogo e é uma satisfação poder recebê-lo aqui. Boa noite, presidente Bruno, Gisele. Boa noite a todos que estão nos acompanhando também nesse canal, que tem uma assistência enorme dentro da matéria previdenciária, né? A Comissão Nacional de Seguridade Social tem se destacado bastante na temática de representatividade dos interesses da advocacia previdenciária, e isso faz diferença na vida da advocacia, né? Ações concretas, legislativas, atuações pontuais nos poderes. E eu tenho acompanhado todo esse trabalho da comissão e seguramente orgulha toda a diretoria do Conselho Federal e o trabalho e a dedicação de vocês para que possa realmente, num dos temas centrais, que é a Seguridade Social, que é tão debatida nesse país, onde a advocacia, de alguma forma, tem muitas limitações para atuar, e nós temos um cenário social, cultural do Brasil também, que depende muito das questões previdenciárias. Vocês fazem um trabalho importante, né? E junto com todos aqueles que aqui estão nos acompanhando das seccionais desse país, das comissões estaduais também, nós temos colhido bastante resultados positivos. E eu fico agradecido de poder estar aqui, receber o convite, Zé e Bruno, de poder estar debatendo um pouquinho, trocando experiências e poder ter a oportunidade de falar desse tema da Comissão Nacional de Prerrogativas, do que nós estamos fazendo, né, nessa gestão liderada pelo presidente Petro Simonetti e todos os seus membros de diretoria, que desde o seu primeiro dia do discurso que ele deu ainda de improviso, nós estávamos todos lá em Brasília, né, no dia que foi eleito presidente, uma das primeiras palavras dele foram no sentido de dizer de que a sua gestão estaria voltada às prerrogativas da advocacia em todos os segmentos que pudesse tocar o direito ao trabalho do advogado, que o país vivia uma grande, e vive ainda, infelizmente, uma grande, digamos assim, índices de violação de prerrogativas. E, a partir disso, a gente teve a grata surpresa dele nos convidar para presidir a Comissão Nacional, e desde então tenho feito um trabalho conjunto com toda a minha diretoria, com todos os membros de comissões do Conselho Federal, no tema da prerrogativa. Nossa comissão tem atuado bastante, tem se reunido uma vez por mês para julgar processos importantes, deliberações importantes que são sugeridas também do Conselho Federal, e com a minha diretoria, que é a Cristina, que é do Pará, que é o Davi, que é de Goiás, e que é o André, do Mato Grosso, nós temos feito um trabalho muito conjunto. E também junto com, com os presidentes de comissões de prerrogativas das 27 seccionais. Temos aprendido muito, Bruno Gisele, né, com a Caravana Nacional de Prerrogativas, que é um projeto que ele inicia-se através de uma visita no primeiro ano que nós fizemos virtualmente às 27 seccionais para entender um pouquinho como é que é o sistema de prerrogativas da OAB, né, nacional. E vimos que temos muitas desigualdades, realidades diferentes. Nós estamos buscando, através desse trabalho, criar um banco de dados para ver quais os tipos de violações de prerrogativas que nós temos por região, quais são
as autoridades que mais, digamos assim, violam prerrogativas e o tipo de violação de prerrogativas. É o material que nós estamos construindo, né, virtualmente, e agora com a Caravana Nacional de Prerrogativas, nós estamos visitando pessoalmente a capital. Nós tivemos o primeiro passo, né, da caravana foi dado em Recife, Pernambuco. Lá estava o Bruno, o presidente Fernando, nosso diretor da ENA, o Rony, enfim, nós demos o primeiro passo dessa grande marcha no estado de Pernambuco, Recife. Tivemos grandes encontros com o sistema de prerrogativas, avanços importantes com o tribunal, porque nós entendemos que nós temos duas métricas aí no tema de prerrogativas, técnicas, né? A primeira é a questão de nós organizarmos a casa. Nós temos muitas resoluções, nós temos várias legislações e regimentos internos que estavam distorcidos assim de uma unificação. E aí nós construímos o provimento 219 de 2023, que eu agradeço de público a Gisele e o Bruno por terem participado da criação desse projeto, desse provimento, que ele teve um debate longo, não foi algo simples. Nós tivemos os 27 presidentes seccionais, depois de 3 rodadas intensas dentro do Conselho Federal, até que a gente aprovasse. Vocês conseguiram também, com a contribuição de cada um, ajudar na aprovação desse provimento, que é o Sistema Nacional de Defesa de Prerrogativas, o provimento 219/2023, que determina diretrizes de atuação das 27 seccionais de uma forma unificada, atualizando os regimentos anteriores, as resoluções anteriores, e colocando dentro desse provimento uma forma de organização institucional para que as seccionais possam, de alguma forma, seguir esse provimento e poder estruturar as suas comissões de prerrogativas dentro de um regramento importante, que a gente aprendeu, que a gente ficou um ano estudando tudo isso, para que a gente pudesse levar a esse provimento à tona. Então, ali nós temos as diretrizes do Sistema Nacional de Defesa de Prerrogativas. E o artigo 5º, eu vou só me pegar porque é importante ver isso. O artigo 5º, ele fala, é o coração do provimento, né, do provimento 219. E diz assim, ó, cabe ao Sistema Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, inciso 1, estabelecer políticas, diretrizes e procedimentos em âmbito nacional que visem a defesa das prerrogativas de modo, 1, preventivo. O que é o preventivo? É o que nós fizemos em Pernambuco e temos feito em outros lugares. Nós temos conversado com as autoridades públicas, dizendo da importância da participação da Comissão de Prerrogativas em vários âmbitos, na área previdenciária, na área do direito do trabalho, na área do direito civil, na área do direito criminal, de formação, que fosse delegado no curso de formação de novos servidores públicos, né? Os novos servidores públicos em formação poderiam ter 20 horas de carga horária de integrantes da comissão de prerrogativas, juntamente com outras comissões, para ministrar aula ou levar o conhecimento da informação do que vem a ser prerrogativas, né, para as autoridades públicas dos 3 poderes: magistrados, promotores e funcionários servidores. E nós já fechamos alguns convênios em Pernambuco, na Paraíba. Isso foi muito importante, com a Polícia Militar de São Paulo, do Rio de Janeiro. Nós estamos já no núcleo de formação de servidores dizendo que são prerrogativos. Por que isso? Gisele, Bruno, é uma coisa assim alarmante. Um dos indicativos de desrespeito às prerrogativas vem a ser o desconhecimento da autoridade pública do artigo 7º da Lei 9.806 de 94, da nossa lei federal. A nossa lei federal, que é o Estatuto da Advocacia, trata do artigo 7º, um artigo longo, dos direitos do advogado a poder trabalhar, né? Quais são os direitos que o advogado tem? E eu vi do presidente do Tribunal Regional do Trabalho, num caso específico aqui no Rio Grande do Sul, de que um advogado teve restringido a sua prerrogativa e o presidente do tribunal chegou e disse assim, mas eu não conheço essa lei, eu não conheço o artigo 7º. Eu fiquei mais preocupado ainda quando o corregedor disse que não conhecia também. Então, se o corregedor não conhece, o presidente do tribunal não reconhece, como é que o magistrado da ponta, de alguma forma, vai poder estar na sua essência, digamos assim, com todo esse conhecimento de prerrogativas? Então, para fazer uma prevenção, nós estamos colocando à disposição das autoridades públicas esses convênios para que a gente possa, na formação, gerar culturalmente nas próximas gerações
essa questão da prevenção com base na informação. Infelizmente, o índice maior que diz respeito às prerrogativas está na falta de conhecimento dos nossos direitos do artigo 7º. E não é só as autoridades públicas, mas também a advocacia não conhece o artigo 7º na sua integralidade. Então, também nós estamos com um projeto importante que se chama Prerrogativas em 8 minutos. Nós vamos criar 10 módulos de 8 minutos e vamos falar sobre prerrogativas de vários aspectos importantes de valorização do advogado. E esses vídeos vão ficar gravados para que ele possa conhecer didaticamente pinceladas importantes do exercício da profissão. Então, esse é um projeto que nós estamos construindo, já que vamos começar a fazer a gravação disso. Então, prerrogativas em 8 minutos para informar bem a advocacia. Falei também com o presidente Chois sobre, e Bruno, a possibilidade de nós termos no exame de ordem 10 questões específicas de prerrogativas do artigo 7º. Nós não temos isso claramente definido no exame de ordem. Nós temos ele misturado com a ética ali, alguma coisa aqui e ali, mas não é algo centrado no artigo 7º. Então, é uma construção importante para que também o bacharel de direito, na sequência, ele possa ter a visão, digamos assim, da necessidade de ele conhecer o artigo 7º, infelizmente, porque as universidades, é outro ponto que a gente tem visto, não tem trabalhado essa temática com os bacharéis. A não ser quando a seccional ela tem um convênio com a universidade, a subseção tem um convênio com a universidade, para que lá no final do semestre, membros possam ir lá e ministrar uma aula de 8 horas, mais ou menos, sobre prerrogativas. Então, talvez a grande arma que a gente possa ter preventivamente para gerações futuras é levar esse conhecimento do tema prerrogativas e o artigo 7º em uma lei federal que a advocacia tem como, de alguma forma, se apropriar disso. É uma lei federal, é um estatuto, não é um provimento, não é uma resolução, é uma lei que está interligado com o artigo 133, que dá à advocacia o status constitucional, que me parece também, onde eu tenho ido, nós não nos apropriamos desse status constitucional ainda da advocacia como dispensável na administração da justiça. Tudo uma questão cultural que nós temos que avançar e só vamos avançar se nós tivermos essa prevenção com base na informação. Depois aqui também fala preventivo e repressivo, né? O que acontece com o violador de prerrogativas hoje no Brasil, né? Nós temos visto aí casos importantes. Estes dias eu fui a Batatais. Quem pôde acompanhar nas redes, um advogado foi acompanhar uma busca e apreensão, tomou uma cabeçada no policial civil, chutes e quase foi morto pelo policial civil. Fomos lá, apresentamos uma força institucional em São Paulo, no interior de São Paulo, fizemos o ato de desagravo e buscamos as responsabilidades. Mas aí o que nós temos de responsabilidade hoje? Nós temos as corregedorias, que pouco fazem para responsabilizar a autoridade pública que viola prerrogativas. Muitas vezes nós não temos resultados positivos nos processos administrativos internos dentro das corregedorias dos poderes e acaba se tendo aí, por consequente, uma impunidade da própria instituição que não aprofunda, digamos assim, a análise do fato que gerou o abuso de autoridade. Nós temos uma construção que é a lei que criminaliza as prerrogativas também, uma construção toda nossa da instituição. O presidente Marcos Vinícius teve essa aprovação, junto com o histórico presidente Lamarck, presidente Ofir, enfim, vários presidentes que somaram esse esforço e criamos a lei de criminalização das prerrogativas, que é uma lei importante, que tem um efeito estrutural sério, mas que também eu tenho encontrado poucos casos que têm tido denúncia de autoridades públicas que praticaram ofensas a prerrogativas, né? Nós temos mais casos de delegados, policiais, do que magistrados e promotores. E nós temos visto nas redes sociais aí várias ofensas, tanto de magistrados, promotores, enfim, que de alguma forma não tem nas corregedorias levado a cabo isso. Então nós temos que aprimorar também a efetividade dessa lei, informar a advocacia de que ela tem condições de fazer a notícia crime e buscar responsabilidade também na esfera criminal. E por fim, foi tão debatido por todos nós no Conselho Federal, que é o Cadastro Nacional de Violadores de Prerrogativas, né? O Cadastro Nacional de Violadores de Prerrogativas foi construído no provimento 179 de 2018, na gestão do presidente Lamarck, que foi a viabilidade de nós termos na OAB um cadastro de violadores de prerrogativas. E como é que se constrói esse cadastro?
Ou seja, sempre que a Comissão de Prerrogativas receber uma denúncia de violação, ela faz um relatório, e se ela entender que a violação é grave, remete ao conselho da seccional, o conselho aprova o relatório da comissão, aprova o desagravo, e aí está legitimado a ingressar esse nome dessa autoridade pública no cadastro da seccional, que remeterá também ao Conselho Federal para a gente ter uma uniformização. Quais as consequências disso? Por exemplo, quando essa autoridade pública se aposentar ou, de alguma forma, deixar o cargo público que lhe impede de advogar, ele vai solicitar à comissão de seleção e inscrição a recuperação do sua OAB ou não. E, consequentemente, o que pode acontecer com tudo isso, né? A comissão de seleção e inscrição consulta a comissão de prerrogativas e lá tem uma certidão positiva. E diz que ele é um violador de prerrogativas. E nós conseguimos aprovar, com esse provimento 219 de 2023, recente, de que ele estará impedido de exercer a advocacia, que ele vai ser declarado inidôneo moralmente, que é um dos requisitos fundamentais para que a gente possa exercer a advocacia. Então, o inidôneo moralmente não exercerá a advocacia. E por quê? Qual o fundamento? Ele é um violador de prerrogativas. Ele não pode ter essa carteira porque ele desrespeitou o bem sagrado da advocacia que está no artigo 7º. Então, se discutiu muito o prazo, o procedimento. Nós estamos finalizando a formalidade do procedimento. O prazo será de 5 anos. Eu faria uma eterno, nunca poderia pisar dentro da ordem violador de prerrogativas. Mas como tem a Constituição Federal e nós respeitamos os princípios constitucionais, nós não temos pena perpétua, fixamos em 5 anos a vedação do momento que ele pedir a inscrição e for detectado que ele é um violador de prerrogativas, 5 anos sem poder ter a inscrição. Isso é um avanço importante, isso é um bem administrativo nosso, é um poder nosso que está na lei federal, e o próximo avanço é modificar o Estatuto da Advocacia, incluindo o cadastro de violadores de prerrogativas e o violador de prerrogativas como inidôneo moral. Consequentemente, também avançamos num tema que eu acho fundamental, é que eu vi algumas subseções do meu estado e também algumas outras no Brasil, que violadores de prerrogativas estavam sendo convidados para dar palestras na ordem. Isso está no provimento 219, veda qualquer violador de prerrogativas a estar nos quadros da OAB para palestrar. E mais, receber comendas, receber honrarias da OAB. Quem é violador de prerrogativas não pode receber, em hipótese alguma, esta violação total de benécias da ordem. Então a ordem tem que ter uma posição firme, e o Conselho Federal, com a ajuda de vocês dois, Gisele e Bruno, conseguimos avançar também nesse tema, que impede, uma vez registrado ele no Cadastro Nacional de Violadores, de que ele possa, de alguma forma, estar presente dentro da OAB. Então, vejam bem, num ano e meio de gestão, nós avançamos muito, né, internamente na construção desse provimento, ouvindo a advocacia localmente, ajudando as seccionais na construção desses convênios com as autoridades públicas. Um fato que fiquei muito feliz foi em Feira de Santana, recentemente, na Bahia, que eu sempre coloco isso. Nós tínhamos um caso lá que um advogado só teria acesso a um detento quando, de alguma forma, ele teria 25 dias depois do réu preso, 25 dias depois ele preso, ter acesso ao preso. 25 dias depois. Tudo veio da pandemia, Bruno. Se tu pegaste bem a pandemia, sabe o problema que foi. Então isso também veio para cá, e nós conseguimos lá com a Caravanas conversar com o governador, conversar com o secretário de segurança, e resolvemos o problema de Feira de Santana. Hoje é 24 horas para o advogado ter acesso ao seu preso. Então, de 25 dias, passamos para 24 horas na conversa. Então, isso são questões importantes. Nós temos, dependendo do estado, violações severas, como morte de colegas advogados e advogadas. Nós temos violência física, nós temos assédio às colegas advogadas no exercício da profissão, nas áreas penitenciárias. Nós temos problemas duríssimos ainda nos presídios federais, em que o advogado tem a sua violação máxima de prerrogativas, que é a relação com o cliente sendo gravada, né? Isso é inadmissível, mas nós temos isso, vamos avançar, estamos avançando. O presidente Pedro Simonetti nos deu a missão, junto com o Alex Sarkis, que hoje não está conosco por problemas de saúde, mas é um grande guerreiro, um grande procurador nacional, uma grande pessoa que tem
trabalhado muito duramente junto aos tribunais, vencendo essa cultura também de violação de prerrogativa nos tribunais, de nós avançarmos nessa temática importante de acabar com essa violação da questão do sigilo do advogado, né? E, então é isso, nós temos, nesse quadro que eu tenho visto, a diferenciação da violação clássica, que é essa de violência, que é essa de proibição de acesso, que é essa que nós vamos conversar um pouquinho na sequência no tema da Previdência, né, que temos violações ali severas também de prerrogativas, e nós temos um fenômeno novo pós-pandemia, que é a violação de prerrogativa de segunda geração, que assim eu construo, que vem assim no mundo da justiça digital. Não é esta violência pessoal que nós temos, né, hoje, nas delegacias, nos órgãos públicos, em salas de audiência, mas agora nós estamos num cenário virtual que também nós estamos sofrendo violações, né? E até no INSS nós temos dentro do sistema do INSS violações de prerrogativa, que a gente vai conversar daqui a pouco, mas também os julgamentos virtuais que cada vez mais se operam nesse país, estão dando autonomia aos tribunais para que determinem o julgamento virtual sem a participação da sustentação oral do advogado. Isso tem acontecido no Supremo Tribunal Federal, no STJ e alguns tribunais também. Então, estamos aprendendo a lidar com a justiça digital, não é o processo eletrônico, mas sim a operacionalidade do procedimento da justiça, o CNJ impondo bastante regramento no sentido de justificar isso pela celeridade, pela honraria de um processo mais ágil, mais rápido, uma resposta mais rápida, e o advogado não poder, de alguma forma, com isso tudo, com esse discurso, poder participar ativamente, como na forma tradicional. Então, nós estamos enfrentando isso, né? No mundo virtual, julgamentos virtuais, assim, por exemplo, na jurisdição, nós estamos desmembrando jurisdições, ou seja, por exemplo, no Rio Grande do Sul está acontecendo um fenômeno que me preocupa muito na justiça estadual, de uma pessoa está numa comarca de Rio Pardo, ele distribui a petição, mas quem vai julgar vai ser o juiz de Santa Maria. Então nós não temos um cartório mais centralizado, como nós tínhamos, então isso está no pacote desta questão da Justiça 4.0, do CNJ, que nós temos grandes representantes lá, trabalhando, lutando para preservar as prerrogativas nossas, né? E essa questão de nós termos, não podemos abrir mão de termos o direito de fazer a sustentação oral, de participar de um julgamento. E também pela falta de desconhecimento, muitas vezes de colegas, eles acabam aceitando isso, não comunicam ao OAB e começam a ter julgamentos virtuais. E aí tu vai conversar com o magistrado, não, doutor, mas o colega aceitou, está tudo indo bem aqui, nós não temos reclamações a respeito disso, nós estamos tocando muito bem aqui o tribunal, a Câmara, a turma. E quando a gente vê, é porque o colega não desconhece isso e não vai atrás do seu direito de prerrogativas. Então, talvez o futuro nosso de deixar esse legado é não baixar a guarda nessa prerrogativa que eu chamo de segunda geração, né? Nós entramos numa segunda geração de prerrogativas que entra nesse cenário digital, dessa justiça digital, e que vai ter logo na sequência a inteligência artificial, que já existe, mas com mais operacionalidade, e logaritmos que podem, de alguma forma, excluir por completo a participação da advocacia dentro da representatividade do cidadão. Então, nesse primeiro momento, vamos dizer, é só para a gente falar um pouquinho do que nós estamos trabalhando, né? E tentar, com isso, deixar legados importantes para os colegas que virão na sequência, né? Poder continuar a fazer esse trabalho incansável institucional da Comissão Nacional, que tem relação com todas as comissões, né? Inclusive com a Comissão de Seguridade Social. Perfeito, meu amigo Breyer. Vejam que em um pouco mais de um ano e meio de trabalho, o tanto que foi feito pela nossa Comissão Nacional de Prerrogativas, mas agora eu aciono minha querida co-presidente Gisele para a gente começar especificamente no tema da advocacia previdenciária e defesa de prerrogativas. Gisele, com a palavra, minha amiga. Obrigada, Bruno. Boa noite, Bruno. Boa noite, doutor Ricardo Breyer, né? Prazer recebê-lo aqui. É muito legal a gente poder trocar ideias sobre esses desafios que a gente encontra na advocacia. E esse trabalho que tem sido feito pela Comissão de Prerrogativas, ele é incrível. E ele tem permitido ao advogado e advogada que estão na ponta, que estão atuando todos os dias, que saibam que a OAB está por eles, né? E que é só acionar que a gente vai estar junto. O conhecimento das prerrogativas dos nossos direitos, ele vai
muito além só da questão de honorários. Ela vai no respeito ao acesso ao processo, no respeito ao direito à sustentação oral, no direito a um processo eletrônico digno, no direito a uma sustentação oral que seja ouvida também, porque não adianta só botar um vídeo lá, né, e fingir que eles vão assistir, porque a gente sabe que não é sempre que isso acontece. Vem também em vários desafios, por exemplo, nessa digitalização, né, no tornar digital e ágil e acessível, muitas vezes, os sistemas em geral, e na parametrização e nessa busca da celeridade, a gente tem projetos muito legais acontecendo, como é o projeto da tramitação ágil aqui no Sul, né, doutor Breyer, que a gente tem, por exemplo, no Previdenciário, que é quem começou com esse movimento, que a gente até, o doutor Leandro, que é membro da comissão, fez uma live também desses nossos debates previdenciários, apresentando esse projeto com o pessoal aqui do TRF4, que faz o seguinte, né, permite que a gente possa preencher alguns dados para auxiliar que o sistema faça de maneira ágil e automática, por exemplo, a compilação de todos os dados históricos de processos de perícias, de informações CNIS e outras informações previdenciárias que estão lá no INSS. Então, um robozinho vai lá, baixa tudo e coloca dentro do processo judiciário sem que um servidor precise fazer isso. A gente também pode, no ajuizamento da ação, solicitar que tipo de especialista de perícia eu quero. Então, se eu quero um ortopedista, se eu quero um psiquiatra, né? Qual é o médico que eu quero que faça a avaliação no caso de um benefício por incapacidade. Eu posso também, mas eu posso, não sou obrigada, e isso é muito importante quando a gente está falando de sistemas e de agilidade, que o advogado não é obrigado a participar, né? Mas ele pode fazer o preenchimento, por exemplo, do seu percentual de honorários e agilizar depois na expedição do precatório, da RPV, assim como a gente tem o pedido de TED, a gente tem os alvarás que estão sendo agora possíveis também através dos processos eletrônicos, a gente tem o avanço, que houve até um debate, se eu não me engano foi em junho, né, que vocês tiveram um diálogo com a Caixa Econômica para que ela permita o pedido de alvarás por e-mail nos locais em que não há o pedido de alvará ou o pedido de liberação de valores dentro do sistema da justiça. E a gente tem desafios que vêm não só da tecnologia, mas do dia a dia, que envolvem o processo administrativo e que envolvem o processo judicial, né? Eu tive recentemente até notícia que em alguns estados está se iniciando um procedimento judicial que diz o seguinte: olha, advogado, você entregou aqui sua petição inicial, ok, mas eu quero que você preencha um formulário que, se você não preencher, eu vou extinguir o processo em julgamento do mérito, eu vou dar inépcia da inicial. Veja, eu coloquei todos os meus pedidos na inicial e isso está acontecendo em matéria previdenciária, né? Mas na busca da parametrização, a justiça diz: não, eu não vou ler a sua petição inicial. Eu quero que você preencha um sim, um não, alguns dados aqui que eu vou botar para o robô dar andamento nesse processo. Isso é muito diferente de a gente ter um sistema voluntário, né, que a advocacia participa se quiser, e que não que ela vai ter que botar os pedidos dela lá, mas que ela faz pontuações para facilitar a agilidade do processo. Então, o que a gente precisa entender como advocacia é que algumas coisas são avanço e outras são retrocesso. E quando a gente encontra esses obstáculos no nosso dia a dia, a gente precisa acionar a OAB. Não basta reclamar no WhatsApp, né? Não basta reclamar nas mídias sociais, porque muitas vezes isso não chega até a comissão de prerrogativas, não chega até a comissão de direito previdenciário, ou chega de maneira muito superficial, onde a gente não consegue atuar porque não tem os dados do processo, qual é o juízo, onde é que isso está acontecendo, né? E a importância desses canais de denúncia que existem no âmbito estadual, no âmbito nacional, e essa uniformização que vem já de um processo longo, mas que se concretiza com o provimento desse trabalho fortalecido, unificado, padronizado, onde a gente consegue, de maneira mais ágil e mais significativa, até estar junto do colega e compartilhar, né, essa luta, porque é isso, a gente luta pelo acesso à justiça, pela dignidade dos nossos segurados, a gente está falando por aqueles que não têm voz, que estão com benefício cessado,
que estão naquele desespero de alimentar a família, né? Benefício previdenciário é benefício alimentar. Então, o nosso papel, além de tudo, é um papel, né? Além de todo o papel da advocacia, é um papel social, até de pacificação, de distribuição de cidadania e de dignidade da pessoa humana ali, né? Então, a importância desse trabalho. E a Comissão de Direito Previdenciário tem cada vez mais, né, trabalhado em conjunto com a Comissão de Prerrogativas na busca desses avanços, né, Bruno? Não sei se você quer ir puxando alguns temas, como é que a gente vai fazendo, fica à vontade aí. Não, acho que é muito importante. Quando a gente pensa em prerrogativa da advocacia previdenciária, Gisele, eu acho que duas coisas vêm logo à nossa mente. E a primeira é a questão do atendimento em si, né? Como é que a advocacia previdenciária é atendida, especialmente no INSS, nas agências, o atendimento digital que nós temos agora, por meio dos sistemas agora. Então, é o primeiro ponto, acho que vem à nossa mente, né? E o segundo, não deixa de ser prerrogativa, questão dos honorários, né? Eu que tenho aí uma longa jornada, uma longa caminhada na advocacia previdenciária, são 23 anos aí de advocacia previdenciária, eu enfrentei primeiramente uma batalha com relação à retenção dos honorários na esfera judicial, que muitos juízes se recusavam, mesmo quando as OABs modificavam a tabela, fazer a retenção dos 30%. E hoje todas as tabelas das OABs seccionais permitem essa retenção no limite, essa cobrança no limite de 30%. E muitos juízes se recusavam. Hoje virou algo bastante residual, né? Ainda existem alguns casos, mas é bastante residual essa resistência à retenção dos honorários no patamar de 30% atrasados. E agora a gente está na batalha pela aprovação, né, do projeto de lei que garante também o destaque dos honorários na esfera administrativa, né? Já houve aí a aprovação na Câmara de Deputados, e agora, em tramitação no Senado, já houve o parecer favorável do senador Fábio Contarato, do Espírito Santo, né, na Comissão de Assuntos Econômicos, e a gente está na expectativa que seja votado aí na comissão brevemente. Quero, inclusive, destacar aqui o trabalho que é feito pelos integrantes da nossa comissão, né, que vem trabalhando aí de forma firme por isso. Eu quero nominar no nosso querido Tiago Drick, né, nosso secretário-geral da comissão, que cuida tão bem da pauta legislativa da nossa comissão. Então, destaco aí o trabalho, em nome de todos que vem trabalhando, destaco o Tiago Drick aí, que vem fazendo um belíssimo trabalho. E a gente espera que ainda esse ano a gente tenha esse destaque dos honorários na esfera administrativa aprovado, porque isso aí é aquele tipo do jogo do ganha-ganha. Todo mundo vai ganhar com isso. Ganha o advogado, que não vai receber o calote, ganha o cliente, que vai ter mais segurança também no pagamento dos honorários, já está retido, já está destacado, então fica tudo muito mais claro, transparente. E ganha até o Estado, o fisco termina ganhando, porque já sabe de quem vai cobrar o imposto devido a cada um. Então, esses aí são dois pontos que eu acho que vem sempre à mente quando a gente fala de prerrogativa da advocacia previdenciária. A gente vem trabalhando para a melhoria dos sistemas, o aperfeiçoamento, para que os advogados tenham acesso a mais serviços. E se a gente remontar também um tempo atrás, o atendimento das agências do INSS era um atendimento muito precário. A gente conseguiu, inclusive, o Rio Grande do Sul tem uma decisão transitada de julgado garantindo um atendimento prioritário na agência, mas eu confesso, se eu puder não ir à agência nunca, eu prefiro não ir à agência, porque se você tem um sistema que funcione à sua disposição, eu me lembro como era o sacrifício para a gente conseguir a emissão de um CNIS, por exemplo, como era trabalhoso para conseguir um CNIS. Hoje o cliente entra no sistema e pode fazer aí essa impressão do CNIS, né, essa retirada do CNIS com a maior facilidade do mundo. Então, eu acho que o aperfeiçoamento dos sistemas ele é muito mais uma prioridade para a gente do que o próprio atendimento na agência, que tende cada vez mais a ser residual. Você termina gerando uma antipatia, mesmo com prioridade, você termina gerando uma antipatia, né, dos demais segurados que estão lá esperando, né, um tempão sentados, chega um advogado, tem prioridade, passa na frente, etc. Eu prefiro do meu escritório acessar e ter acesso a esses serviços. Essa tem sido uma luta aí da gente, Gisele vem aí se destacando, Leandro também Pereira, que é membro da nossa comissão, em diálogos permanentes com o INSS, para a gente ir aperfeiçoando esse sistema.
Mas eu queria também, Bré, lhe perguntar, que você teve participação ativa, uma vitória que nós tivemos ano passado, com relação, você falou aí em sustentação oral no Poder Judiciário, a gente teve também, no ano passado, uma vitória com relação à sustentação oral no CRPS, né, que houve aí uma restrição à realização de sustentação oral quando fosse impetrado o mandato de segurança, e a OAB conseguiu aí essa vitória. Né? Eu acho que foi uma vitória significativa da OAB na garantia dessa prerrogativa, como você falou, fundamental de realização de sustentação oral, né? É, colocaste pontos importantes, Bruno Gisele, também, com a sensibilidade e expertise que vocês têm, né, na matéria, e é muito interessante essa relação que tem da comissão de prerrogativas com a comissão previdenciária, né? Tanto que, como tu falaste, o Conselho de Recursos da Previdência Social, arbitrariamente vetando a sustentação oral, né, através do mandato de segurança, isso ficou taxativo o não conhecimento do artigo 7º. Só pode ser. Não existe outra responsável, não é, ou a má-fé realmente de não poder deixar o advogado trabalhar, né? Porque prerrogativa é sinônimo de trabalho do advogado e da advogada. Então, acho que é uma luta importante que se conseguiu, através desse ofício, revogar, e aí tem o trabalho toda a Comissão Nacional, né, se vocês estão a par. Nós tivemos um parecer também dentro da Comissão de Prerrogativas, porque chegou isso a nós e repassamos a todos, e de alguma forma isso foi uma vitória, mas para você ver que é tudo uma luta, algo que deveria ser automático, não é, né? E voltando um pouquinho, assim, Bruno Gisela, a respeito da evolução do trabalho de vocês no atendimento dos advogados e advogadas em agências, né? Nós tínhamos um problema, quando eu era presidente aqui na seccional, aquela coisa mais antiga, arcaica possível, era a captação irregular de clientes na frente das agências de atendimento do INSS. Era algo bizarro, era algo... Aqui no Rio Grande do Sul, me lembro que às vezes a gente fazia uma blitz lá na frente, pegava os cartões, chamava os advogados para tentar conversar com eles, para impedir esse tipo de ação, né? Então, o atendimento, além dessa demanda que tu coloca, né, do segurado não entender que o advogado teria uma prioridade do atendimento, né, nós tínhamos também esse assédio, digamos assim, de captação irregular na frente das agências do INSS. Nós evoluímos, né, aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos um primeiro passo, que foi trazer para dentro da OAB a viabilidade de poder o advogado, em vez de ir na agência, ir dentro da OAB, e isso fez um convênio nacional e que está andando muito bem. Acho que muitas OABs do Brasil hoje recebem colegas advogados, né, porque ele pode entrar no meio virtual ou ele pode ir lá, dependendo do colega, que também a vida nos ensina, né, Bruno José, que essa mudança da justiça clássica, do papel para o virtual, nós temos uma geração de colegas advogados aí que tem muita dificuldade, até hoje, de operacionalizar nessa questão eletrônica. E a segurança de mudança de cultura foi muito difícil, né? Muitos colegas tentaram até desistir, digamos assim, da advocacia, porque entendia que não teria capacidade de poder operacionalizar no mundo do processo eletrônico ou da relação eletrônica, né? Que também é uma ofensa à advocacia, tudo foi muito rápido, né? Então, os treinamentos, né, do INSS digital, que cada seccional conseguiu fazer nesse país, que nós tivemos os atendimentos presenciais e virtuais. São Paulo hoje tem, por exemplo, o atendimento praticamente 100% ele virtual. Quer dizer que também nós temos dificuldade na demora de respostas. Acho que isso sempre tem que estar aperfeiçoando. E se nós pudéssemos dizer aqui para os nossos ouvintes que estão aqui, sempre que eles identificarem em qualquer lugar desse Brasil uma dificuldade, procure lá a Comissão de Seguridade Social, procure a Comissão de Prerrogativas, leve essa demanda, porque também a OAB não tem uma bola de cristal. Eu sempre tenho dito isso, né? Eles acham que nós sabemos todos os problemas do mundo, da advocacia brasileira, e não é verdade. Infelizmente, nós não temos, porque nós temos limites, né? E um dos limites é a falta de informação também da advocacia. Se o advogado tiver dificuldade, mesmo que tenha todo esse atendimento, né, virtual ou misto, ou na agência da OAB, tem seccionais ainda que não têm esse atendimento dentro da sua estrutura, ainda estão nessa questão do atendimento na agência, procure a OAB, relate o seu episódio para que a gente possa tomar providências e aperfeiçoar isso. Não quer dizer que nós evoluímos para esse cenário,
virtual, que é muito cômodo, sim, como coloca o Bruno, é uma vantagem enorme para a advocacia, poder, porque ele produz mais, ele trabalha mais, e as ferramentas, elas são importantes, porque elas dão toda essa condição do advogado poder trabalhar mais do que se deslocar e perder muito tempo, como perdia nas agências, né? Então, isso é ótimo, mas também nós temos alguns problemas de retorno em alguns locais desse país, que é importante que a advocacia comunique à Comissão de Seguridade Social local, que vai entrar em contato com a Comissão de Prerrogativas para que a gente possa agir para aperfeiçoar e ter esses convênios, como foi feito na questão administrativa. Se a advocacia previdenciária não tivesse, digamos assim, se movimentado, a Comissão Nacional não tivesse recebido inúmeros casos de preocupação, né, como da Seguridade Social sobre essa questão da sustentação oral estar vetada, isso estaria hoje sedimentado. Só não sedimentou porque nós recebemos informações, nós procuramos, né, através dos órgãos competentes, e agimos para evitar por completo de que isso pudesse se permanecer. Então, temos que buscar essa questão. E nós temos também, tu fala em honorários, eu fiz umas anotações aqui, até queria conversar com vocês, até para aprender um pouco, né? Mas que tem também chegado lá, por exemplo, a súmula 111 do STJ. Eu acho que essa súmula aí é uma das maiores afrontas do Poder Judiciário à advocacia previdenciária, Com né? Que é certeza. a questão, né? Porque tem ali os 10%, vale até a sentença, né? E a PEC, que tu falaste agora, 4830, né? Se não me falha a memória, do projeto, que entra também a possibilidade de destacar os honorários na questão administrativa. Esses honorários subvenciais, assim, é terrível isso. Talvez, né, a comissão, junto com a Comissão Nacional, a gente pudesse, de alguma forma, junto ao CNJ, enfim, aí unir esforços para tentar modificar esse cenário. Nesse Porque, caso sem da dúvida... 111 até, foi Uhum, feito pela Procuradoria do Conselho Federal um pedido para alteração da súmula 57 do Supremo Tribunal Federal, que é o que, na uhum, verdade, causou o primeiro problema também, né, na questão da separação dos honorários contratuais e das de sucumbência, enfim, e a súmula 111, a gente fez um parecer na comissão para que da súmula 111 especificamente, a gente tivesse um movimento no Congresso, quem sabe um projeto de lei, a gente até enviou, e eu acho que seria muito interessante, né, Breyer e Bruno, que a gente uhum. conseguisse realmente movimentar o Conselho Federal a favor do PL, ele até está caminhando, acredito que deva ir em votação no pleno, para a Uhum. gente conseguir, já que não resolve no judiciário, tentar resolver isso no legislativo, que tem sido um movimento muito importante feito pelo Conselho Federal, que tem trazido ótimos frutos, né? Às vezes Uhum. não se consegue uma solução no judiciário, mas se busca uma viabilidade ou uma obrigatoriedade de algumas situações no poder legislativo, e isso acaba solucionando, né, os problemas. Então, acho que essa questão da súmula 111 seria muito interessante mesmo a gente talvez ir por esse caminho. E tem outra coisa, Bruno, que o Thiago me falou esses tempos também, que tu falaste que ele tem ido muito a Brasília, junto com vocês aí trabalhar. Aliás, o Thiago me confessa, a referência dele são vocês dois, né, nesse trabalho conjunto aí. O Thiago é uma pessoa que reconhece na pessoa do Bruno e da Gisele uma enorme participação na sua construção, porque é um jovem colega advogado, talentoso, mas me confessou isso nesse desespero, e eu sempre disse, tem que andar com as pessoas que são pessoas institucionalmente dedicadas e que tenham conhecimento da causa, aí tu vai aprender e vai evoluir. Eu acho que a evolução passa por esse contato que o Conselho Federal e as OABs nos dão, né? De poder trocar ideias e nós podemos evoluir. E ele falou um troço que me deixou muito assim também, depois eu fui pesquisar e realmente é essa questão do calote dos precatórios, porque lá atrás, quando eu estava na presidência da Ordem, teve a viabilidade de um calote grande, né, por causa da pandemia, dos desvios dos valores precatórios. Tinha um PDL 116, se não me falha a memória, que tratava de pagar essas questões e os precatórios ficarem. Agora, e essa emenda constitucional, a 114, né, que trata dessa temática, que vocês estão vendo, que pode gerar o limite de 2016, é isso, né, o limite de pagamento de 2016.
Isso não vira uma bola? Isso não está virando Não vai uma acabar, crescente né? dívida? Porque fica um valor impagável, assim, está se pagando em torno de 40% dos precatórios. O TRF4 nem chega a quitar os super preferenciais ali de 60, acima de 60, pessoa com deficiência. Alguns estados estão chegando ainda, pelo menos nos alimentares, mas a maioria não paga 40% de todo o valor de precatório. E daí eu estou incluindo aí tributário também, né? Os não alimentares. Quando chegar em 2016, não, 2026, né? 2026, não tem Não como tem dúvida que pagar não vai isso. prorrogar, né, Gisele? Assim, Vai indiscutivelmente. virar aquela DRU, né? A desvinculação das receitas da União, que era para durar até 94 e depois foi acabar lá em 2020. Isso. Mas me diz, então a tendência a cada ano que passa ter uma redução no pagamento de precatório, seria isso? Porque o que Em que eles virtude de todo fizeram chegar ao teto. com a EC 114, eles fizeram o seguinte, eles pegaram o valor pago por precatório em 2016, tá? Atualizaram e disseram, olha, em 2022 a gente só vai pagar esse montante. Mas tinha um valor expedido muito maior. Do valor, só que eles pegaram aquele, ó, o limite vai ser aquilo corrigido. Então, pegaram lá com 4 anos de deságio e quando eles expediram, então liberaram o valor para ser pago, se observou que isso que estava em torno de 50% do que se tinha lá de dívida naquele ano. E daí Hum, sobrou 50% do ano passado. E daí esse bah, ano, o valor é o quê? O do ano passado corrigido. E assim, todo ano há um limite de gasto. E com esse limite de gasto de precatório, não se levando em consideração de se pagar como a União fazia até ali tudo o que estava previsto, a gente vai ter uma bola de neve que vai aumentando e vai chegar lá em 2026 num valor tão alto que não tem como em 2027 eles quitarem tudo. O dinheiro não vai brotar, não vai surgir do nada. Por mais que a gente tenha uma melhora na economia, a gente sabe que a gente passou pela pandemia, né, que realmente criou alguns problemas arrecadatórios naquele ano para todo mundo, né? Tipo, hum, teve redução de atividade, enfim, mas esse problema não necessariamente vai se resolver em 2026, né? Então a gente vai ter um problema, uma situação de um valor acumulado muito grande e vai acontecer que nem acontece nos estados e nos municípios, que vai ter que se renegociar essa dívida, parcelar, né? E assim, aquilo vira um bolo que não acaba é, mais. ó, tu vê como é que são as coisas. De repente a gente pode fazer um grande movimento, a Comissão de Seguridade Social, com a questão do observatório dos honorários e a questão dos precatórios para a gente fazer um movimento disso, porque o calote já era já para dar naquele PDL 116, né? Daí o senador Reisen, acho que trancou aquilo e não foi adiante a votação, porque ali ia ser pior ainda, né? E como não se tem dinheiro, e no final do governo passado também, se não me falha a memória, teve Auxílio Brasil, que queriam também de alguma forma dispor de dinheiro, nós vamos ter esse calote aprofundadamente. Esse é um tema de prerrogativas importante, porque tem algum a ver com verbo alimentar, tem a questão da sobrevivência da advocacia previdenciária, porque eu acho que daí que vem talvez o maior fruto econômico, né, que possa assim se dizer da advocacia previdenciária, e está num risco severo, né. Eu não sei historicamente, vocês podem me dizer assim, se já teve um calote tão previsível, maior do que esse que nós estamos vivenciando hoje, assim, no Não, passado, através A daqueles União planos paga. econômicos. Não, a União paga em dia, assim. Em Os dia é uma das. precatórios da União a gente não tinha problema. No estado se tem problemas graves. Tipo, aqui Sim, em Santa sim. Catarina, que é um estado considerado solvente, a gente está pagando 2014 nos precatórios normais, né? Só que um Hum, ponto que é importante a gente lembrar, e que daí até a comissão já encaminhou, e daí seria muito legal se a gente conseguisse o apoio da comissão de prerrogativas e também da comissão de uhum. precatórios, a gente encaminhou ao Conselho Federal um pedido, porque são 2 pontos que eu acho que a gente pode atuar. E daí vejam se vocês concordam comigo aqui. O primeiro ponto é a questão da EC 114, e existe uma ADI que discute a constitucionalidade dela, A então, que estava 7064. com a Rosa e agora foi para o Fux, né? Isso. Que, inclusive, em julho, o Dr. Marcos Vinícius e
O presidente da Comissão de Precatórios estiveram no Supremo Tribunal Federal fazendo uma reunião com o ministro Fux, tentando que houvesse logo o julgamento dessa DI. A gente tem outra DI que é muito importante também, que ela impede o pagamento dos precatórios, da parte superpreferencial dos precatórios, que viabilizaria a antecipação de até 3 vezes o limite, que então seria 3 vezes 60, né, salários mínimos, então 180 salários mínimos, 180 salários, 180 salários mínimos, isso para liberar antecipado. Então, aquilo viraria RPV, e essas pessoas não teriam que esperar até o ano do pagamento de precatório. Elas recebem no mesmo ano que é expedido o precatório, em até 60 dias essa parcela. Isso atenderia também. Existe uma ADI, porque isso foi garantido numa resolução, na resolução 303 do CNJ, e o governo de São Paulo e alguns governos fizeram uma ADI contra e foi suspenso os efeitos dessa resolução. Então, são 2 pontos que resolveriam bastante. Você conseguir antecipar, pelo menos para maior de 60, pessoa com deficiência, pessoa com doença grave, você antecipar até 180 salários mínimos, você conseguir pagar em 60 dias, mesmo que seja expedido em precatório, e você considerar inconstitucional essas alterações, esse calote que foi a EC 114, né? Além de, claro, qualquer movimento que haja no Congresso. Então, eu acho que essas 3 frentes seriam... qualquer uma que a gente consiga, pelo menos, seria um alento imediato, não só para a advocacia previdenciária, mas para o segurado, para o beneficiário mesmo, né? Que é a pessoa idosa, que é a pessoa com deficiência, que é a pessoa com doença grave e que está ali, terminou um processo, anos, muitas vezes, de diálogo, né? E a gente sabe o quão árduo é um processo previdenciário. Chega ao final com um título judicial executado, né, expedido, e que o valor agora não se sabe quando vai ser pago, né? Tipo, é um dia. Antes a gente dizia, não, vai ser pago até o final do ano tal. Agora não tem como dar essa garantia, né? Isso aumenta muito o deságio dos precatórios, as pessoas começam a vender, começam a abrir mão dos seus direitos, né? Então vende por 40%, por 50% do valor que tem lá, e essas empresas compram, né? É o negócio delas, ok? Mas o segurado é que sai perdendo, isso vira um negócio, ao invés de ser um direito, né? E isso prejudica, sem dúvida, os beneficiários. E o advogado, né? Isso. E para destacar até, Gisele, foi um paliativo, mas foi uma vitória que a gente também obteve no ano passado, quando no CJF ficou garantido que a natureza do crédito dos advogados seguiria a natureza do crédito principal, Breia, que isso daí teve a participação, né, também da Comissão de Prerrogativas, e o nosso vice-presidente Rafael Horn fez a sustentação oral lá, onde a gente conseguiu o que iria acontecer quando separasse os créditos superpreferenciais, preferenciais. O advogado teria que cumprir aqueles requisitos, ou ter idade avançada, ou ter doença grave, ou ter idade acima, né, do limite, para poder receber o crédito como preferência ou superpreferencial. Se você não tivesse nenhum desses requisitos, o seu crédito ia para o fim da fila. E aí a gente conseguiu que ele seguisse a natureza do crédito principal do cliente. Se o cliente é um superpreferencial e vai receber o seu crédito, o seu advogado que trabalhou naquela demanda também vai receber. É algo que, como eu disse, é um paliativo, né, mas foi uma vitória importantíssima, porque da forma como estava posto, ia ser ainda pior para os advogados, que a grande maioria iria realmente para o fim da fila e só iria receber, né, quando viesse a ser pago isso daí. Realmente essa bola de neve aí venha a ser desmontada, que realmente não tá fácil. Mas é realmente um tema, acho que muito importante para a advocacia, de maneira geral, e da advocacia previdenciária, né, que os grandes créditos, digamos, as grandes ações, terminam refletindo em precatório. E aí esse calote institucionalizado é um absurdo. Eu li uma entrevista onde me animou o ministro Barroso, que vai assumir a presidência, né, do Supremo, disse que está bastante propenso a pautar logo essa matéria da ADIM, né, dos precatórios, da emenda dos precatórios, e esperamos aí que o Supremo declare a sua inconstitucionalidade, né, porque realmente é algo absolutamente absurdo, é um calote realmente que foi institucionalizado.
E me diga uma coisa, no tema ali do Conselho de Recursos, né? Tem chegado também algumas coisas na comissão importante de que o próprio Conselho não cumpre, às vezes, determinações judiciais, que os advogados, de alguma maneira, novamente têm que entrar com ação como tipo mandato de segurança, enfim, para poder executar isso. Então, pode ser que o Conselho hoje, né, tentou aquela questão da sustentação oral, nós revertemos, né? As publicidades, digamos assim, também do Conselho não são muito transparentes, me falem assim que tenho me passado, né? E ainda mais isso ainda, né? O descumprimento de determinações judiciais que não são executadas pelo Conselho e você tem que recuperar isso. Então, realmente, o INSS ele tem um segmento logístico, simbiótico muito grave, assim. Eu acho que essas pessoas precisam de um atendimento sério, de uma decisão que já é lenta e um conselho que não consegue executar aquilo que tem que ser feito, né? E é grave isso. E o advogado, de alguma maneira, ele também fica distrito muito dessa responsabilidade, porque a gente também vê, porque a gente sofre outros segmentos em virtude da letargia do Estado, né? A questão da eficiência do resultado da decisão judicional, e cada vez esses atos judicionais, que não é o caso aqui, porque tem muita assistência judiciária, mas as custas judiciais são custas altíssimas e nós não temos uma prestação judicional efetiva, como são as suas custas, fora dessa matéria previdenciária, mas enfim, num contexto maior, né? Então esse não cumprimento também é algo severo, assim, acho que também são coisas que a Comissão de Prerrogativa, junto com a Comissão de Seguridade Social, também pode resgatar essa matéria e a gente tentar fazer com que se tenha esse cumprimento, se possa executar e que se faça isso. E que não se, de alguma forma, não se traga, digamos assim, um atraso ainda maior nessa questão, que tem a ver muito, sim, com o direito segurado, sempre que ele não é respeitado. Também nós temos, dentro da nossa essência, uma prerrogativa limitativa de trabalho do advogado, que tem que refazer o seu trabalho de uma coisa que já está definida de tempos, né? De tempos, né? É Eu o não sei o ganha, que vocês mas não pensam leva, nisso. né? É o ganha, É. mas não leva. E sabe, Breia, que o problema maior nesse cumprimento até não está no conselho. O conselho emite a decisão e quem teria que cumprir é o INSS. Mas o Uhum, conselho também tem interesse, sem dúvida, nesse cumprimento. Então, talvez a gente pudesse ver se na semana que vem, que vai ter a reunião do conselho, a gente já não faz uma visita ao novo presidente do INSS, que tomou posse no mês passado, levando uhum, essa demanda em nome da advocacia previdenciária, né? A gente tem conversado, uhum. mas como houve a troca de gerência, talvez a gente pudesse visitá-lo. Vou ver se eu consigo um horário para a gente visitá-lo na terça-feira e já levar essa demanda. Conversar também com a doutora Ana Cristina, que é a presidente do CRPS, dessa preocupação que a gente tem, porque isso é uma realidade, o cumprimento está demorando Uhum. muito. E, além disso, às vezes, depois, mesmo já precluído o direito de recurso, se abre um pedido de reanálise de acórdão ou de revisão de acórdão, e para se rediscutir algo 6 meses, 8 meses, depois já do trânsito em julgado administrativo, então do encerramento do prazo, vai lá e se abre uma rediscussão do julgado ao invés de se cumprir. Então, eu acho que esse cuidado que a gente deve ter, sem dúvida, com a valorização do processo administrativo, né? Porque toda a sociedade Uhum. tem a ganhar com isso. Uma vez que você tem a segurança jurídica, respeito ao processo, né? O devido processo legal, ao contraditório dentro do processo administrativo como um todo, na parte de recursos, que faz parte do CRPS, no cumprimento do INSS, e na agilidade de se chegar lá, de se julgar, de se tramitar, e de se baixar, e depois se cumprir, isso tudo fortalece. E o PL 4830 é mais um fortalecimento, né, Bruno e Breia? Porque quando a gente permite e colabora com o destaque dos honorários na via administrativa, a gente traz a segurança jurídica também para a advocacia de atuar neste local, né? Mas de nada Uhum. adianta a gente ganhar o processo e depois, 8, 10 meses depois, você tem que entrar com mandado de segurança para garantir o cumprimento da decisão. E nem o judiciário quer isso também, né? Porque isso aumenta Uhum. a judicialização de algo que já está decidido. Eu até tenho orientado alguns colegas quando entro com isso, de a gente, em alguns casos, ao invés de usar o mandado de segurança, fazer uma ação de cobrança, Isso, isso. porque o direito está posto, ele não há mais Uhum. controvérsia no direito. O que o INSS não faz é pagar,
né? Ou a obrigação de fazer, que é revisar, enfim. É que normalmente a obrigação de fazer tá junto, mas às vezes é só uma emissão de CTC. Você ganha lá o direito de emitir uma CTC, então uma obrigação de fazer, né? Ou uma obrigação de pagar. E uma ação de cobrança ou de cumprimento da decisão administrativa, porque a gente sabe que o mandado de segurança também não tem sido muito bem visto pelo judiciário, né? Alguns chamam ele de fura-fila, e daí dizem que, ao invés de julgar, dizem que, como é um problema generalizado a fila, que eles não têm como dizer quem tem mais direito, porque eles não sabem quem que está na frente da fila aguardando o cumprimento agora, e tem muito juiz extinguindo o processo, não entrando no mérito, dizendo que a fila é uma realidade, que não tem o que fazer, que vai ter que esperar. Então, isso traz, sem dúvida, um prejuízo para todos, e essa busca da melhora ali. E há um movimento também dentro do próprio INSS, né, de um programa de enfrentamento da fila, agora criado na MP pelo ministro. O ministro tem sido dedicado à solução desse problema, e o cumprimento dos recursos não deixa de ser uma fila muito grande, e uma fila que seria mais de realmente efetivar aquilo que já está decidido. Não tem nem a complexidade de você reanalisar o direito ou de analisar o direito, é só cumprir o que já vem ordenado, né? Então, eu acho que sem dúvida seria algo para a gente avançar. O que eu percebo, Gisele, me corrija aí se eu estiver errado, a advocacia previdenciária ela descobriu o CRPS, mas, por outro lado, o INSS, o Ministério da Previdência, não deu ao CRPS a estrutura necessária para poder fazer frente a esse novo desafio. Então, termina acontecendo, inclusive, esse problema de o que vem primeiro, o ovo ou a galinha. Demoram para julgar, demoram para apreciar, obrigam os advogados a ingressarem com mandado de segurança e terminam tendo que despender tempo também para responder os mandados de segurança, gerando mais demora do outro lado, realmente. Eu acho que há um problema de falta de estrutura que deve ser resolvido, né? Que deve aí realmente ter. Não adianta também, como muito bem foi falado aí com relação ao cumprimento também, não adianta você ter o título, né, lhe dando benefício, a revisão, a certidão, seja lá o que for, e não ter a efetivação, a concretização disso daí. Aí o efeito prático disso realmente é zero. Então, realmente não adianta quando está se tratando realmente somente disso. Então, tem que realmente estruturar, tem que melhorar. E você falou também, Bré, e me lembrou aí também das prerrogativas aí de segunda geração. Aí você falou também da sua época de presidente da OAB, e na minha época também, as blitzes na frente da agência do INSS, com relação a cartão de visita, etc. Hoje a gente está também com descumprimento ético de segunda geração, que é venda de lista, é um problema grave também que a gente tem também, as listas de indeferimentos aí circulando, né, sendo comercializadas, é a evolução tecnológica, né, desse antes desse Coati, como a gente chama aqui no Nordeste, que ficava na frente do INSS captando causa para algum advogado entregando cartão, coisa desse tipo. Então, a tecnologia vem, mudam também os nossos desafios, né, no enfrentamento de prerrogativas. E aí eu aproveito para falar também sobre a questão da prerrogativa da advocacia previdenciária com relação aos sistemas, efetivamente. A gente tem agora já indeferimento feito por robô, o INSS tem uma boa parte já dos seus benefícios apreciados por robô, por inteligência artificial, né? Houve até, Gisele, né, uma restrição com relação ao novo protocolo depois do indeferimento, tiraram isso com relação ao robô, né? Quando fosse feito pelo robô, daria a possibilidade de você ter um interregno menor para você poder ingressar com um novo requerimento administrativo, mas é um novo desafio aí da gente, enquanto instituição, enquanto OAB, no enfrentamento aí da violação de prerrogativas nessa era digital. Também vai haver aí também, por conta desses desafios da inteligência artificial, robô, etc., a gente vai ter também esses desafios para enfrentar enquanto OAB, né? Na verdade, eu estou fazendo um estudo muito aprofundado disso, terminei meu pós-doutorado agora sobre esse tema, a virtualização e a inteligência artificial no processo, né? E a relação com direitos fundamentais. O que se há riscos e quais são os riscos da inteligência artificial dentro da limitação de direitos fundamentais, né? De todas as naturezas possíveis.
Hoje na Europa, no Conselho Europeu, existe um grande debate e já está por sair a regulamentação ética do uso da inteligência artificial no setor público. Nós temos que ter alguns parâmetros de limitação, né, na criação desses sistemas de inteligência artificial, algoritmos que direcionam a essas decisões. E nós temos visto experiências nos Estados Unidos, inclusive experiências europeias, que realmente há ofensas e não há segurança jurídica, né, digamos assim, no sentido da virtualização disso pela inteligência artificial, nós temos o devido respeito aos direitos fundamentais. Então, é um cenário que nós temos discutido na Câmara do Congresso, tem os primeiros passos para falar sobre a limitação da inteligência, do uso da inteligência artificial no poder público. Acho que a OAB ela pode aprofundar muito isso. Nós temos casos concretos como esse dos sistemas de robôs, não só do INSS, mas também dos tribunais superiores. Ainda há uma caixa preta no sentido de nós identificarmos quais são realmente os critérios definidores desses julgados ou dessas eliminações, né? Se nós temos algum tipo de preconceito, se nós temos algum tipo de restrição a direitos fundamentais, e quem opera, né, a transparência da criação dos códigos do logaritmo para que a gente possa ter uma segurança naquilo que está sendo decidido. Então, é um tema muito novo, complexo, difícil. Nós estamos trabalhando talvez com a primeira geração dos problemas assim, né, dessas implantações desse sistema. Nós ainda temos uma dificuldade enorme na questão primária do sistema de respeito às decisões, como nós vimos a questão do conselho, e também do próprio INSS. E essa operacionalidade desse robô, será que estará favorável, será imparcial na questão do segurado ou dos interesses do INSS? Isso é uma coisa muito complexa, difícil, muita tecnologia, e a tecnologia avança a cada momento, seguidamente. Nós temos aí vários aplicativos de chats que já têm demonstrado riscos enormes à questão humana, né? E na ciência penal, a conclusão é de que a gente tem que utilizar eles para a manutenção dos direitos fundamentais, não para um cenário de interesse político ou institucional, mas sim daquilo que a Constituição determina, né, que são os direitos fundamentais que estão lá na Constituição. E isso, hoje, nós não temos assegurado o uso da inteligência artificial. Nós temos hoje, nós tentamos com a lei, historicamente, com a lei, limitar o subjetivismo das decisões judiciais. Está na lei, é taxativo, o princípio da legalidade, nós vamos cumprir o que diz a lei. Com o passar do tempo, as interpretações retiram a essência da lei, da sua taxatividade. Isso também deve ter na questão previdenciária. Temos honorários, por exemplo, como tem no direito penal, como tem no processo como um todo. E o subjetivismo talvez foi o grande mal do século, embora tenha independência o magistrado, mas nós temos muitas decisões do Supremo ou de órgãos de tribunais que ofendem direitos fundamentais por uma interpretação subjetiva. Por exemplo, no processo penal, nós temos uma regra que o prazo de prisão deveria ser 100 dias. Hoje, pessoas ficam 3 anos presas e às vezes são absolvidas. Então, é uma decisão subjetiva. Complexidade. Qual é o conceito de complexidade para manter uma prisão preventiva tanto tempo? Por que que nós tivemos, desde 88, 4 posições referentes à prisão em segundo grau, por exemplo? Antigamente só prendia no segundo grau, agora não prende, agora prende. Então fica uma coisa assim, prende, não prende, com a decisão transitada em julgado. E tem pessoas que ficaram presas aí 8, 9 anos, respondendo o processo, e sem transjulgado de sentença preventivamente. Isso na minha área, no processo que eu tenho mais estudos referentes ao direito de defesa e à complexidade da inteligência artificial, né? Então eu vejo também que isso é um tema que nós temos que nos debruçar com a peculiaridade de cada área, na área previdenciária, aprofundar isso. Quais são os limites éticos, isso que nós temos que debater, que façam a limitação desses sistemas não ferirem direitos fundamentais. Ponto. Nós temos o alcance disso, nós sabemos disso, nós entendemos isso, ou simplesmente vamos aceitar o que diz essas decisões dentro do sistema de inteligência artificial. Talvez isso seja o grande desafio da advocacia, né? Para frente da instituição OAB também, né? Também tendo uma mudança cultural, né, do tradicional
para um tema de inteligência artificial que é um critério objetivo, né? Não é subjetivo, é um critério objetivo. Então, por isso que nós temos que ter muito claro. E essas decisões, muitas vezes, eu não sei, é porque eu não atuo, mas vocês poderiam explicar assim, até essas decisões que existem hoje do sistema, elas são falhas, elas são perfeitas, elas têm alguns problemas. Acho que Então, isso a gente pode debater. Eu não tenho esse conhecimento. não, elas são falhas, primeiro porque o cadastro dos usuários, dos segurados, já é falho, né? Então não tem todos os dados. O processo em si também de requerimento, ele não é tão intuitivo, ele é destinado a idosos, né? A pessoas com deficiência ou pessoas que estão doentes, né? Porque o benefício previdenciário, em regra, ele vai atingir essas pessoas, a maior parte é isso. Mas ele é um processo que não é muito intuitivo, com muitos detalhes, vários requisitos. Se você não preencher um simulador com o tempo a mais que falta no seu cadastro, ele automaticamente indefere seu benefício. A gente tem defendido na construção dessas soluções que a automatização também, a gente chama de robô, né? Que o robô ele apenas defira, ele conceda automaticamente. E o indeferimento venha pela análise humana, né? Isso não é o que tem sido feito. O INSS indefere ou defere, ele não faz, ele faz o filtro assim, ele analisa com base no que tem já de registro de vínculos e de tempo ali. E se por acaso falta alguma coisa, ele diz, não, ó, você está pedindo uma aposentadoria por idade, mas eu não achei 15 anos de contribuição aqui no sistema por você. Então, eu já digo que você não tem direito. Eu não abro a oportunidade para você juntar documentos, talvez de um período rural que você tenha, talvez de um período que você contribuiu na carteira, mas que a carteira é antiga e não está dentro do sistema, ou que o seu empregador eventualmente assinou a sua carteira, mas não efetuou o recolhimento. Só que o empregado não sabe disso, ele sabe que ele tem a carteira dele ali assinada, né? Então, a nossa defesa tem sido, e não é o que está sendo aplicado, que somente o deferimento deva ser utilizado no robô. Que o indeferimento, no momento que ele não encontra, que no mínimo abra-se uma exigência para que a pessoa, que é o que, na verdade, é uma intimação para juntar documentos, né, para esclarecimentos. Então, que o INSS, daí, até talvez com uma automatização, que ele diga, olha, eu não encontrei o suficiente, dê uma verificada e veja se não falta alguma coisa. E o sistema não faz isso nem no protocolo, tipo, tu vai clicando, antes de encerrar, ele não diz, olha, eu não estou achando o tempo suficiente aqui. Será que você não quer melhorar ali teus dados? Ele não avisa isso antes, você protocola. E o mais grave, agora que voltou recentemente, a gente está buscando, e caso não seja, a gente ficou aguardando uma resposta para segunda, ainda não veio, mas a gente vai ver se vem até amanhã, senão acredito que a gente vai precisar muito da Comissão de Prerrogativas no apoio, até eventualmente de uma judicialização, que é a questão de se o sistema, o robô, nega, eles estão bloqueando o novo pedido por 30 ou até 60 dias. Então, a pessoa não pode pedir de novo. E esse não pode pedir de novo significa que ela perdeu 30 ou 60 dias de remuneração, porque o pagamento do benefício previdenciário, ele se dá a partir do movimento voluntário do segurado que diz, eu quero um benefício. Então, tem que ter o requerimento para poder começar a gerar créditos, né? A gerar parcelas desse benefício. E quando você nega automaticamente pelo robô, né, e bloqueia o pedido, você está gerando um prejuízo, uma multa, né, uma penalização ali de 30 dias sem remuneração, e lembrando, isso é verbo alimentar salarial, substitui salário, aposentadoria substitui salário, né, ou 60 dias sem essa remuneração. Então, a OAB e a Comissão de Previdenciário teve uma reunião, inclusive no comitê da fila e da desjudicialização sobre esse tema, a gente tinha conseguido um avanço, eles retiraram o bloqueio, mas com essa mudança de gestão, se colocou novamente. E a gente está tentando, né, que isso seja feito de forma amigável, mas caso não seja, o Conselho Federal vai tomar as medidas necessárias para que isso não se perpetue, né? Porque, sem dúvida, é um prejuízo sem justificativa para que isso atinja as pessoas com baixa escolaridade, com não acesso à tecnologia, porque quem tem, e até aqui essa atuação, ela tem mais um viés social e de defesa da Constituição Federal, através do Conselho Federal, do que só de prerrogativa, né? E prerrogativa não é só, é muito, mas assim, do que apenas a questão da prerrogativa, porque
O advogado, quando vai requerer, ele conhece o sistema, ele sabe a estratégia para fazer bem feito e provavelmente não vai ter o problema do bloqueio. Mas é o segurado mais carente, é aquele, né, do benefício assistencial, é a pessoa que tem essa necessidade que muitas vezes não consegue fazer o requerimento certo e que tem o indeferimento pelo robô e a penalização de ficar 30, 60 dias sem remuneração. Teria um direito fundamental, o direito de ação. De ação, exatamente. De Então, ação, já tem identificado aí uma ofensa a um direito fundamental. e essa tua fala de que a automatização tem que servir para garantir direitos e não para limitar, ela vem totalmente ser aplicável aqui, porque é a ideia que a gente já defende, né? Você tem que usar para conceder, para aquilo que está pronto, como se fazia, na verdade, e o governo Sim. Lula, na época, lançou isso, e daí a tentativa de talvez se sensibilizar nesse sentido, porque não sei se vocês lembram, chegaram a acompanhar, mas antigamente, quando a pessoa atingia a idade e o sistema já tinha os 15 anos, se mandava uma carta avisando. Vai lá no INSS que a tua aposentadoria está disponível. O benefício não começava, mas ele mandava o aviso de garantia. Isso é uma automatização positiva, né? Então, quando você tem no cadastro todos os dados, deveria-se, no meu entender, no entender da Comissão de Direito Previdenciário, se conceder o benefício. E quando não tem, se abrir prazo para que a pessoa possa trazer. Porque muitas vezes o erro é mais de sistema, não é nem da programação. O robô está ok, a programação está ok. O problema é que o cadastro da pessoa não está atualizado. Porque só tem a partir de 82, enfim, tem muito dado ali que falta, né? Porque a pessoa tem um salário que alguém não contribuiu, enfim, o empregador não pagou, é um tempo rural, é alguma coisa que não consta lá. E daí ele não está tendo benefício garantido. Então tem muito que avançar ainda, para que se tenha um robô efetivamente que determine esses direitos fundamentais, né? Exato, exato. A tecnologia tem que ser um instrumento a favor, né, da efetivação dos direitos, né, não um instrumento, pelo contrário, para negar direitos, um instrumento que vem para atrapalhar. Aproveitar também, Gisele, para atualizar o pessoal com relação ao nosso ACT, né, como é que está aí o encaminhamento do nosso ACT para os advogados previdenciários, que a gente tem esse atendimento do INSS Digital, graças a esse ACT que está em fase, inclusive, de renovação, né, desse ACT, né, Gisele? Exatamente. A gente tem a ação civil pública, né, que gerou o direito de atendimento na agência de forma preferencial, que daí houve um acordo na gestão passada, que vem sendo prorrogada por essa gestão, que garante o atendimento no 0800, que garante o atendimento nos sistemas digitais, que garante o atendimento em alguns guichês virtuais, que viabilizou servidores atendendo dentro, principalmente das seccionais, né, das OABs estaduais, em alguns estados já com ampliação dentro do interior, então com mais servidores atendendo presencialmente nas OABs, mas em alguns estados o guichê virtual que faz o atendimento para o estado todo de forma online. A gente já fez a nossa proposta, encaminhou já em dezembro e aguarda os trâmites dentro do INSS para que se efetive um acordo onde a gente pediu várias coisas, né? A nossa proposta é de avanço nesse sistema. Então, que a gente tenha o guichê virtual para todos os estados, mas com a garantia de manter os servidores presenciais que já se encontram atuando. Então, que a gente tenha, né, o avanço de trazer novos atendimentos, mas sem prejudicar aquilo que já foi conquistado. A gente requer um painel de controle de intimações para o sistema, porque do jeito que a gente tem que ficar fazendo verificações manuais todas as semanas, né? Garantia de diálogo para construção, porque esses sistemas eles têm que seguir avançando, então não dá para a gente dizer, não, agora a gente quer isso e daí renovou, então a gente não pode mais, né? Para manter um grupo de aprimoramento desses sistemas de forma permanente, então que a gente possa, que a OAB seja sempre ouvida por os pedidos, que a gente tenha também a questão das intimações enviadas por e-mail, viabilizando muitas vezes que isso entre direto nos nossos sistemas de controle de processo, porque isso nem sempre é feito, e muitos dos nossos sistemas, ao receber o e-mail, ele já integraliza isso nos registros, né? Enfim, tem vários avanços que a gente solicitou, está desde dezembro lá no INSS, dezembro de 22,
mas até agora a gente não teve, eles estão verificando a questão do sistema e tudo mais, a gente ainda não teve o retorno final, né? Essa troca de presidência do INSS que a gente teve, a demora da nomeação, né? E a presidência interina, agora seguida, né, por uma nova presidência nomeada agora, isso atrasou muito esse diálogo, porque havia o presidente interino, né? Como ele não era o presidente nomeado, então algumas coisas ficaram mais para frente. Mas agora, com a nomeação do presidente Stefanuto, a gente espera e requer, né, está cobrando um posicionamento final para que a gente tenha esse avanço, essa assinatura da renovação, já com o compromisso da implementação desses aprimoramentos que a gente solicitou. E dali em diante, seguimos nesse comitê de aprimoramento permanente, onde a OAB traz as demandas da advocacia e vai obtendo esses avanços. A gente sabe que o atendimento presencial unicamente não vai atender a todos, né? Então, assim, garantir que o advogado vai ter que ir nas agências para solicitar, para fazer requerimentos, né? Voltar aquele tempo onde a gente tinha que, ainda que tivesse o guichê exclusivo, mas que a gente tivesse que protocolar coisas em papel, não é mais viável. Então, a gente tem avanços, sim, a serem feitos, mas o sistema eletrônico pode nos auxiliar. O que a gente precisa é um sistema confiável, é um sistema que permita aprimoramentos, é uma DataPrev que dê retorno dos pedidos, né? Que então se organize realmente para ser uma empresa que preste um bom serviço, porque no momento a gente tem problemas significativos com esse sistema, e por isso essa dedicação da comissão nesse diálogo e nessa cobrança de um sistema mais confiável. Quando a conversa é boa, passa no instante, viu? Já estamos chegando aí a 1h30, faltam só 5 minutos aí para encerrar, então eu já quero começar agradecendo primeiro a Gisele por essa parceria, né, na condução dessa Comissão Nacional. Estamos aí juntos, aí, efetivamente juntos, né, Gisele? Isso aí realmente é uma presidência compartilhada que nós temos, e ao lado de todos e a nossa comissão tem essa particularidade de ter representantes de todos os estados da federação, de todas as seccionais, todos nos dando aí esse apoio. Na diretoria também Tiago, Julinda, complementando aí o quarteto da diretoria da Comissão Nacional. Então, agradecer a Gisele por essa parceria e agradecer ao nosso querido Ricardo Breyer, esse gigante da OAB, né, uma inspiração para todos nós, o belíssimo trabalho que vem fazendo à frente dessa importantíssima comissão, né? Breyer é admirado por todos nós há muito tempo, e essa dedicação, esse denodo a essa comissão tão importante só aumenta, e colocamos aí a nossa comissão especial de direito previdenciário à disposição, Breyer, do que for necessário, do que for preciso no trabalho da comissão de prerrogativas. O que pudermos ajudar, pode contar conosco, e muito obrigado aí por sua presença, muito obrigado por sua participação nessa nossa 6ª edição aí do Diálogos Previdenciários. Já virou realmente aí sucesso, né? Hoje nós temos aí quase 2.500 inscritos aí participando aí da nossa live, mas isso é a demonstração de prestígio da sua parte, viu? Quando o pessoal soube que era você, aí o pessoal foi, agora eu vou me inscrever, vou participar, vou assistir, porque é Breyer que vai estar por lá. Mas muito obrigado, viu, meu amigo, por essa participação, muito obrigado por sua dedicação ao sistema OAB, dedicação a essa causa coletiva e especialmente essa causa das prerrogativas. Obrigado, Bruno, Gisela. Para mim é uma honra, uma satisfação muito grande estar com vocês, né, à frente também dessa Comissão de Seguridade Social, que tanto ajuda, né, o Conselho Federal, aquelas seccionais que têm dificuldades, né, que a gente leva o braço extensivo, que a gente se dedica. Vocês são 2 grandes ícones da advocacia previdenciária nacional e estão doando seu tempo, né, para a OAB, para a instituição, abandonando muitas vezes o escritório, abandonando a família, as questões sociais, para defender uma causa que faz realmente diferença na vida de milhões de colegas que estão aí, né, trabalhando incansavelmente, um grande número, num tema tão bonito que é as causas sociais. Cada um tem a sua importância, cada um tem a sua história, e cada um já tem o seu legado também, que eu tenho certeza que essa comissão construindo cada vez mais esse trabalho.
e dizer de que a Comissão Nacional de Prerrogativas está irmanada com a Comissão de Seguridade Social, para a gente trabalhar nesses temas que a gente falou em 1 hora e meia aí, que tem, né, a dificuldade de exercer a advocacia plena, mas eu tenho certeza que a gente está avançando. A gente está construindo uma advocacia, queremos construir que uma advocacia seja respeitada, queremos deixar esse legado da importância da advocacia nesse cenário todo que nós temos vivenciado de representatividade do cidadão. Esse cidadão que vocês representam é o cidadão mais carente possível, talvez, dentro do sistema social que nós vivenciamos hoje, que não tem absolutamente nada, né, muitas vezes, e que tem dentro da Seguridade Social a viabilidade de poder ter uma renda até o final da sua vida, ainda que seja mínima. Então são realidades duras, diferentes, e a sensibilidade de vocês dois na frente dessa comissão tem seguramente gerado esses frutos importantes. Eu quero dizer a vocês da minha admiração que eu tenho pelos dois, né, e da comissão como um todos os membros. Faço também um parabéns extensivo a todos os membros da comissão, porque eu tenho um lema aqui no Rio Grande do Sul que eu sempre trouxe comigo, né? Nós não lutamos por um nome, nós lutamos por uma causa, né? A OAB não tem um nome, ela tem uma causa, né? E aí isso se faz com o grupo. E só o grupo unido, dedicado, se ajudando, nós conseguimos vencer essas dificuldades que a gente tem diariamente. E essas idas que a gente tem ido, cada vez mais a gente tem deixado esse legado da união. E isso é muito bacana. Se nós nos unirmos, ficarmos fortes, nós vamos superar aqueles que violam prerrogativas, porque esses que violam prerrogativas são muito organizados. Eles têm uma estrutura fantástica, né? Qualquer coisinha que tu fala, por exemplo, com um juiz, daqui a pouquinho já sai uma nota, nem 1 hora já sai uma nota nacional. E o advogado muitas vezes fica de vítima da violação, de ter sofrido o vilipêndio por parte da autoridade pública, como ele é o autor. Isso a gente não pode permitir. Mas a gente está avançando. Acho que o presidente Beto Simonetti tem nos dado toda a confiança dele para seguir nesse tema, e vocês têm representado muito bem a comissão. E eu agradeço mais uma vez, me coloco à disposição, e vocês têm aqui um admirador do trabalho de vocês, que é esse nobre soldado aí também, desse grande exército chamado OAB, por dias melhores para a advocacia. Obrigado, amigo Gisele. Encerramento é seu, amiga. Obrigada, Bruno. Obrigada, Breyer. Assim, que honra estar aqui ao lado de vocês e nessa luta, né? Porque eu acho que todos nós somos dedicados a isso e contamos com a parceria dessas comissões incríveis, né? Que nos foi dado a alegria, a honra de acompanhar durante essa gestão. O presidente Beto, sem dúvida, dá toda a confiança e o suporte que a gente precisa para trabalhar, e isso faz muita diferença para que a gente siga avançando, né? Então, fico muito feliz de a gente já sair com projetos, com mais trabalho, né? Porque eu digo, a gente está lá para resolver problema da sociedade, da advocacia, né? Eu acho que quando a gente aceita esse desafio de representar a advocacia através do Conselho Estadual, das diretorias, do Conselho Federal, né? Quando a gente aceita estar à frente de comissões também, o que a gente se propõe é a dedicação para avanço, é a dedicação para buscar melhorias, cada um dentro da sua área de atuação, cada um dentro dos seus conhecimentos, do seu histórico, mas ir atrás dessas mudanças. E o que a gente está aqui se disponibilizando cada vez mais é ser um agente, né, dessas mudanças e desses avanços. Então, muito obrigada pela parceria, pela companhia, né, parabéns pelo trabalho, eu também sou uma admiradora do trabalho de vocês dois. E parabéns também, né, por toda a gestão que foi feita dentro da gestão anterior, na presidência das OABs que vocês estiveram. Então, sem dúvida, isso faz e fez diferença na vida da advocacia, cada um dentro do seu estado e agora no âmbito nacional. Então, muito obrigada e parabéns para vocês também. Boa noite, obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigado a todos que nos acompanharam. Até a próxima.